questão de ver como é que o cartório vai. Agora imaginem bem, se nesse nosso empreendimento a água também viesse da rua para as lojas. As lojas não têm nada em comum com o prédio, absolutamente nada. Mas eles têm o que em comum? O terreno. Eles estão dentro do mesmo terreno. Se estão dentro do mesmo terreno, eu tenho que designar para as lojas uma fração ideal, um coeficiente de proporcionalidade, porque amanhã, num colapso, numa desapropriação, num incêndio, ou seja lá o que for, tem que sobrar para cada um dos condôminos um pedacinho do terreno que vai ser vendido ou indenizado, seja lá o que for. Então, o que acontece? Eu teria tudo transferido para cá, inclusive o barrilhete e a caixa d'água, porque neste cálculo aqui, eu teria também o barrilhete e a caixa d'água aqui, estaria distribuído. Eu teria tudo transferido para cá, inclusive o barrilhete e a caixa d'água, e eu não teria a área de divisão proporcional. Consequentemente, essas colunas aqui, ó, essas 5 colunas aqui apareceriam em branco. Esses valores seriam os mesmos, mas essa coluna aqui apareceria em branco. É comum o cartório chegar e não aceitar o registro sob a alegação de que não tem área de divisão proporcional, não é condomínio. Não tem área de uso comum, não é condomínio. Gente, a área de uso comum está aqui, ó. Não, tem que ter área de uso comum aqui. Como é que você faz para resolver esse impasse? Podemos voltar. O terreno não é deles, de todos, então o muro de divisa é de todos. Calcula a área, a projeção horizontal do muro de divisa e lança como área condominial para todos eles. Aí vai aparecer lá na coluna 32 e 33, aliás, 33 e 34, vai aparecer uma áreazinha e a sua IND vai ficar cheia de números. Mas o muro não vai aparecer como aqueles custos o muro não vai aparecer como não, você tira ele fora, não põe ele lá, você declara ele aí. É uma saída, porque você não tem mais não existe área condominial. A única que existe é o que é comum a eles, que eles estão dentro do mesmo terreno, então considerar o muro de divisa. Isso é uma alternativa para resolver o problema. Porque senão isso aqui fica tudo em branco. Vai aparecer a área real total de cada unidade autônoma e a área equivalente total. Isso vai aparecer. Mas esse conjunto de colunas aqui vai ficar em branco. Área subrogada é o quadro 4A. Abriu o NB. O quadro 4A tem da coluna 43 até a coluna 49 preenchido, existe área subrogada. Quais são as unidades que foram objeto de subrogação? Aliás, é o seguinte, o que é a área subrogada? Alguém pode me falar? O que é a área subrogada? Sim, é a área que foi dada em pagamento pelo terreno, mas existe uma particularidade. Ela é subrogada se ela estiver no empreendimento, porque se você dá um apartamento ou 2 ou 3 apartamentos em outro imóvel pronto, do seu estoque, para aquele terreno é moeda. Foi uma permuta. É uma característica de permuta em que a área será edificada no próprio terreno. Então isso é a área subrogada. Por exemplo, você faz uma permuta no terreno e dá um imóvel de alguma forma. Mas se tivesse uma obra de preço fechado, tem que constar como subrogada? Tem, era subrogada. Alguém está pagando essa área. Pois é, mas quem está pagando, no caso, a obra seria o construtor. Mas os outros condôminos vão pagar a construção desse, eles têm que pagar o terreno. Porque a compra da unidade autônoma é terreno, lucro mais terreno, mais a construção. Por exemplo, o construtor vai comprar um terreno e vai pagar com 2 unidades do próprio terreno. Do próprio terreno. Ele vai construir e vai vender os apartamentos. Então ele é condômino, ele tem que entrar como condômino. Aí não tem subrogação. Ele está comprando como incorporador, construtor, proprietário e condômino. Ele está comprando 2 unidades.
unidades, ele tem que botar dinheiro no condomínio. Se for uma obra a preço de custo por administração, o pagamento dele tem que aparecer lá. Tanto é que na permuta, por exemplo, na subrogação que existe torna é o valor que é devolvido de uma parte para a outra quando não fecha a conta. Muitas vezes o valor do terreno corresponde a 3,6 unidades. Ou o dono do terreno com 3 unidades e recebe 0,6 de uma unidade em dinheiro, isso é uma torna, ou ele resolve ficar com 4 unidades, porque interessa a ele o empreendimento, e ele paga 0,4. Paga 40% de uma unidade para completar as 4 unidades. Quando a torna é do proprietário do terreno para o condomínio, de quem que é o dinheiro? Do condomínio. Do condomínio. Não é do bolso do incorporador, não. Porque a construção está sendo paga pelos condôminos. Então esse dinheiro tem que aparecer lá no caixa do condomínio. O cálculo aqui é muito simples. Você transfere as frações ideais para a coluna 43, tirando fora as frações ideais das unidades por objeto de subrogação. Aqui são 9, 3 apartamentos e 6 lojas. Da mesma forma, soma de produto, esse valor aqui já não dá 1 mais, dá 0,88. O condomínio perdeu a capacidade de arrecadação. Por quê? Porque ele tinha que arrecadar 100% do preço. Essas unidades aqui não vão pagar nada da construção, porque elas já se pagaram antecipadamente, elas entraram na forma de terreno, então alguém tem que pagar a construção delas. Esse total aqui, a diferença de 1 é o valor percentual de fração ideal que foi dado em pagamento. A leitura que é essa. Aqui dá 0,88, então o terreno foi comprado com 12% das frações ideais. Dividindo cada fração ideal dessa por esse total, você recompõe. Isso aqui é o chamado coeficiente de rerrateio. Você recompõe a capacidade de arrecadação do condomínio. Esse valor aqui vai ser maior que esse, temporariamente. Volta aqui a ser 1. A coluna 44. Multiplica-se este valor pela área equivalente total aqui. Você tem a nova área equivalente do custo de construção de cada unidade remanescente, a unidade que vão suportar a construção. O valor aqui embaixo se recompõe. Multiplica-se essa nova área pelo custo unitário que nós achamos lá no quadro 3, você tem aqui o novo valor de construção dessa unidade autônoma. A subtração deste novo valor pelo valor original aqui da coluna 41 nos dá quanto cada unidade dessa está pagando financeiramente pelo terreno. A parcela financeira que ela está pagando. O total dessa coluna é o valor da compra do terreno, se o quadro 3 estiver preenchido bem próximo da realidade, dos valores de orçamento e tudo. Aqui é uma forma de você verificar se não está pagando o terreno 2 vezes. Transferimos os valores dessas unidades que vêm na área real, que vem lá da coluna 37 do quadro 2 para cá, nós estamos vendo aqui quanto de área real construída está sendo dado em pagamento do terreno. E multiplicando este valor pelo coeficiente de rerrateio, nós vemos aqui quanto cada unidade autônoma está pagando de construção de área real. Quanto de área real está sendo construído por cada unidade autônoma dessa. Total de unidades autônomas do empreendimento, total de unidades autônomas de área subrogada, a subtração dessas duas colunas nos dá o total de unidades que suportam o empreendimento. Alguma dúvida? Com o agradecimento a todos vocês pela atenção, pela colaboração dos nossos amigos aqui. Estou aí à disposição para alguma pergunta, Vamos passar os debates agora. É interessante a gente tirar algumas dúvidas, principalmente nessa área desses empreendimentos conjuntos, né? Acho que o Calado lembra-se disso, o Cléber também, companheiros nossos, e realmente nessas incorporações mescladas, né, existem muitas dúvidas. Eu acho que o Oswaldo tirou essas dúvidas de uma forma bem objetiva. A gente pode trabalhar um pouquinho isso. Quem tem alguma dúvida sobre os outros pontos, e especificamente sobre esses que eu coloquei?
Aurélio pediu primeiro, calado. É o seguinte, com relação à questão de unidade subrogada, a pergunta que eu fiz é o seguinte: veja, eu como construtor e incorporador, eu compro um terreno pagando com apartamentos. Bom, aí eu faço o meu projeto, e vou vender os apartamentos. Os apartamentos eu vou vender por um preço que eu acho que não tem nada a ver com a fração do terreno. O comprador não vai pagar em função do orçamento que eu fiz na obra, eu vou vender preço de mercado. E vou entregar ele, o comprador, o apartamento pronto, e sempre tem que pagar a prestação em função da fração ideal do terreno. Então aí eu pergunto se é necessário colocar unidade subrogada nesse caso, porque não vai depender da fração dele para se pagar a obra. Vai pagar um preço de mercado. Estou vendendo para ele preço de mercado. Se há necessidade de colocar no quadro a unidade subrogada. Agora eu entendi a sua questão. Agora eu entendi a sua colocação. Você vai custear a construção desses apartamentos, você vai dar em pagamento do terreno. Então é uma moeda, porque você vai entregar ele lá no final pronto, você que está custeando é uma moeda. Aí não há necessidade de subrogação. Aí não há subrogação. Não há subrogação. A subrogação é se os condôminos estivessem pagando aquela construção. Estivessem pagando. Mas você como incorporador, construtor e condômino, né? Você vai construir aquilo ali, pagar, e no final você vai entregar. Você foi um contrato de pergunta simples. Não foi uma subrogação. Você fez um contrato de pergunta simples. Está na gaveta, na hora que estiver pronto o empreendimento, vai ter os seus 2 apartamentos, ou 3 ou 4, sei lá. Agora, durante a incorporação, você tem que ter uns documentos que o artigo 32 da Lei 4.591 exige, um instrumento de mandato. Porque você vai promover uma incorporação no imóvel de terceiro. Ou esse imóvel vem para o seu nome, transfere para o nome do incorporador, se for sua empresa, ou ele te dá um instrumento de mandato. Porque você declara ao cartório que não há necessidade do instrumento de mandato, a letra M, porque você é o proprietário do terreno. Ou você declara que anexa aqui o instrumento de mandato outorgado pelo proprietário, te autorizando a promover a incorporação lá. Professor, só para complementar aí a sua resposta, você tem só um certo cuidado, porque os agentes financeiros hoje, tá? Mesmo que o incorporador faça perguntas e o dono do terreno passe 100% do terreno, em função da transparência de problemas que aconteceram no passado, eles querem que no quadro conste a área subrogada, tá certo? Porque eles sabem que aquelas unidades não poderão ser objeto de financiamento, porque literalmente aquelas unidades foram o valor pela compra do terreno, e eles não financiam o terreno. Tá? Então, a nível do Ceará, por exemplo, já algumas incorporações voltaram por conta disso. O incorporador havia perguntado por área, não tinha colocado área subrogada, e o agente financeiro devolveu em função do problema da transparência. Sim, eu parti do princípio que ele estava custeando o empreendimento. Aí cada agente financeiro vai exigir de uma forma. Agora vai lá, depender da exigência. Paulo Calado, eu sou diretor do Círculo com Ceará e participei da confecção da nota de todas as suas etapas. E alguns fatos a gente gravou mais, porque foram 5 anos de discussão, e alguns que considerei grandíssimos. Então, a palestra foi excelente. Consegui alguém que ensinasse alguma coisa, mas tem algumas observações ou complementações. Pessoal, você tem uma grande responsabilidade. Primeiro, o modelo da norma, ele é imutável, está lá no quadro, nas informações preliminares. Ninguém pode alterar o quadro colocando ou tirando colunas. Se o quiser fazer, faça fora dos quadros. Não pode modificar o quadro, não pode incluir nem retirar colunas, nem incluir trechos que não estejam lá. Só os trechos são para ser colocados. O modelo que estarem na norma não pode mexer. No quadro 3, só uma informação, o quadro 3, nos itens 5.1.1, 5.1.2, tem um percentual.
que o preço total é dividido em 2 preços, seguindo aquele percentual. Como sou eu que calculo o CUB no Ceará, a partir de uns 2 meses, eu tenho fornecido na minha homepage esse percentual. Esse percentual varia de projeto para projeto, de padrão para padrão. Então, eu estou divulgando e fica aqui a sugestão ao banco de dados verificar o que eu estou fazendo lá e ver se os demais querem fazer, porque aquela fração varia de padrão para padrão, de mês a mês. Você está falando da composição, Calado, em percentual ou não? Hein? Você está falando da composição do quadro 3 em No percentual? quadro 3 tem o item 5.11, 5.12, e que tem aqui o composição do custo global básico da edificação, 5.11, custo básico de materiais de mão de obra, 5% nacional, percentual X. Ô Calado, a maioria dos Sinduscons divulgam isso só que em real e fazem a conta, ou seja, se você dividir cada um pelo total, você tem um percentual. Estou entendendo a sua sugestão, que é divulgar já o resultado em percentual. Exato, porque como o Sinduscon faz, ele apresenta um preço total para o público, ele não apresenta um preço para o público de uma parcela e da outra. Não, vale a sugestão sim. No que a divulgação de vocês e a nossa é o preço total, não dá a parcela de cada um. Então, como eu calcular, eu peço a parcela, eu já vou no quanto custou, e já automaticamente divido e apresento na minha homepage há 2 meses esse percentual para o profissional que for preencher os quadros, ele já encontrar esse percentual lá. No site do CUB, Calado, existem essas 2 opções, em percentual e em reais. Então, todo mundo que faz parte do site do CUB e quer o valor da composição, ele consegue a composição em reais e em percentual. Materiais também? Material, mão de obra, despesa administrativa e equipamento. Então é porque vocês fizeram 100% é o total. Então é que como eu faço muito o meu, eu não ódio tanto de vocês, e eu sei que lá eu comecei a fazer também. Eu acho que todos fazem parte do site do CUB, né, gente? Eu acho que lá a gente tem a gente consegue ver a transparência do processo de cálculo, isso é muito importante. Isso que o Calado colocou é essa subdivisão do CUB, digamos assim, né? O CUB mão de obra, o CUB materiais, O tipo, né? O tipo, exatamente. A outra observação aqui é que há uma citação legal que não é cumprida por dificuldades operacionais. A casa isolada também merece ser quantificada, ser feita a sua incorporação e os seus quadros da NBR. Só que o artigo 68 da Lei 4.591 diz de forma deve usar a casa isolada, tem que ser feita incorporação, porque é um imóvel para venda, entrega futura, e os quadros da NBR devem ser feitos de forma simplificada. Entenda alguém o que é forma simplificada e leve para o cartório. Então a casa também deve ser feita a incorporação e deve ser feito os quadros da NBR de forma simplificada. Outra observação que eu tive recentemente, e algumas vezes já tive recentemente, a pessoa que está calculando os quadros ir na internet, obter os quadros da NBR e querer trabalhar em cima. Na internet não existe em local algum um quadro da NBR final. Quando nós estamos fazendo a norma, nós tínhamos que colocar ela em consulta pública. E colocamos em consulta pública os termos da coisa e os quadros da NBR, que passaram por 2 revisões posteriores e sofreram alterações. Então, quem quiser olhar, não vá pegar o quadro na internet, que é um quadro defasado e deficiente. Compre a normazinha e use a norma realmente para ela sair publicada. Calado, agora eu vou fazer uma observação da sua observação. No site do banco de dados existem todos os quadros da nova norma, da forma como ele foi feito. Inclusive, Eu estou visitando um pouco, mas acontece que as pessoas, se eu visito pouco, os profissionais da área não visitam nunca. Aí vão na internet. Fica de qualquer maneira, a observação mais, viu, Calado?
Só que os profissionais que eu já vi várias vezes, eles estão indo na internet procurando em geral. Não, nós temos pega um os site, quadros nós da temos época um site do clube. da coisa e Isso é muito vamos importante. lá. Se alguém faz uma busca nesses buscadores, Google, por exemplo, né? O site do clube ele aparece em primeiro lugar. Né? Então eu acho que é lá que nós temos a transparência desse processo. Né? É um site específico. Ele tem a assinatura da Câmara Brasileira da Construção Civil, a nossa entidade mãe. Né? A maioria dos sindicatos que são responsáveis em lei por cálculo e publicação do clube estão nesse site. Então ali é o local correto de se obter todas as informações relativas ao clube. Né? Calado, eu vou pedir para você ser um pouco breve, porque nós estamos... Mais uma coisinha aqui, duas pequenas coisas. Primeiro, na confeccionar, fazemos a incorporação, confeccionarmos os quadros, nós temos que nos ater, além do quadro, ao Código de Defesa do Consumidor e ao novo Código Civil. Então, esses aí exigem, mandam que a descrição de materiais seja precisa e completa. Então, eu já peguei incorporação em que o cidadão escreve instalações hidráulicas, conforme norma da BNT. Instalações elétricas, conforme norma da BNT. Por aí vai. Não é que a informação tem que ser precisa. Se eu vou usar cerâmica, eu tenho que dizer qual é o seu índice de abrasão. Qualificar a cerâmica de uma forma mais completa, tem que ser o índice de abrasão e por aí vai. E, finalmente, o site daqui do Sinduscom Minas Gerais tem um trabalho feito pela dupla aí, eles não falaram, porque não quer se autoelogiar. Um trabalho feito pela dupla espetacular. Então vão no site do Sinduscom Minas Gerais e baixem isso aqui, tem todas as explicações, inclusive os tais projetos padrão estão aqui de forma simplificada. Os projetos padrão é uma grande... o Calado falou muito bem, os projetos padrão, né, eles são muito importantes porque eles embasaram a norma. Né? Essa cartilha, muito obrigado pela referência, Calado lembrou bem, né? Foi um trabalho que nós fizemos no âmbito do Sinduscom de Minas. Essa cartilha vocês podem dar o download dela, né, no site do CUB, né? E lá e no site do Sinduscom também. Então lá vocês têm, né, uma transparência muito grande do processo todo do CUB. Eu acho que talvez seja um dos indicadores mais transparentes que a gente tem na construção. Se a gente pega aí outros índices de custo, ele acaba sendo um índice de custo pela evolução, a transparência é total, né, neste site. E lá nós temos essa cartilha que vocês podem dar, né, o download dela. E lá tem os projetos, isso é muito interessante porque tem os projetos que embasaram a norma. Né? Quem está familiarizado, o site é cub.org.br. Né? Esse site ele é interessante vocês navegarem nele, principalmente quem milita, quem faz NB, né? www.cub.org.br. Eu ainda não sei duas perguntas, eu só vou pedir para serem breves, só porque nós estamos meia hora fora do prazo, nós ainda temos duas reuniões. Não, a minha é rapidinha. No início você falou com relação ao fato da pessoa comprar um terreno, construir o imóvel e, eventualmente, alugar os apartamentos por, sei lá, 5, 10 anos. Isso estaria de uma forma irregular no registro de imóveis. Imagine que depois de 10 anos ele resolva vender as unidades. Ele vai ter que, no evento, fazer esse registro, preencher os quadros com o CUB da época. Correto? Não. Da época que está vendo. Neste caso não é mais uma incorporação. É só Neste caso é a instituição do condomínio. Normalmente os cartórios pedem quadro 1 e 2 e 4B. Aí que era a minha dúvida. Quadro Sim, 1, 2 e 4B. de avaliação. Porque você não tem mais que declarar que vai usar cerâmica, que vai usar isso, que vai custar tanto, já está pronto. E nem o valor também, não vai Nem valor, estressar, nem fazer valor, enquadramento. nem valor. Às vezes, alguns cartórios pedem que você apresente os 10 quadros. Mas é para forma, só para manter os 10 quadros. É só para forma. O que vai prevalecer quadro 1, quadro informações preliminares, quadro que tem o nome oficial do empreendimento, quadro 2, quadro 1, quadro 2 e quadro 4B. A minha única... Joias, Sinduscom Caxias. Minha única dúvida é quanto à designação de pavimento e andar. Né?
uma dúvida antiga. A gente fala em pavimento que é logo acima das fundações. Eu vi que a sua planilha de áreas estava com pavimento acima do teto. Essa é a dúvida. Não, a norma define pavimento, os diversos níveis da edificação, desde que separados no mínimo pela altura de um pé direito. Genericamente podem ser chamados de andar. Agora, o pavimento que tem a saída principal para a via pública é considerado pavimento térreo. Mas isto não é observado, porque a prática é, primeiro, você vai fazer o projeto arquitetônico e vai se dirigir à prefeitura local. A prefeitura local vai utilizar a terminologia de hábito lá, de prática. Tem prefeitura que usa primeiro, segundo, terceiro até o último, não tem pavimento térreo. A norma te permite, inclusive, que os demais pavimentos tenham a denominação que quiser, subsolo, subloja, mezanino, sobreloja, andar tipo, qualquer coisa. Mas o que vai prevalecer é que você tem que seguir o que a prefeitura... Porque se você chegar com uma nomenclatura lá, diferente do que o analista da prefeitura tem o hábito de... ele vai querer mudar. Não, mas a nomenclatura utilizada no projeto tem que ser a mesma da norma, dos quadros. Se no projeto tiver escrito lá primeiro pavimento, é primeiro pavimento. Se tiver escrito pavimento, tem uns que escrevem garagem, em vez de subsolo, garagem, para que ele consiga fazer a análise de áreas ou entender o que está num e no outro. Você não pode utilizar uma nomenclatura terra, primeiro, segundo, se lá tiver subsolo, garagem, pavimento terra, pilotis, tem que seguir a mesma. O que está no projeto e é o que vai no quadro, é o mais fácil, o mais prático. Mas não existe uma determinação específica que tem que ser assim. Essa é a prática. Isso é o que acontece, é o que ocorre. Antes de Daniel encerrar esse painel, eu só queria colocar que todas as pessoas que assinaram a nossa lista de presença e colocaram um e-mail, o Oswaldo nos cedeu gentilmente a apresentação, então nós encaminharemos a partir de segunda-feira a apresentação para todos aqueles, né, que colocaram um e-mail na lista. No mais, vou agradecer o Oswaldo. Daniel vai encerrar. Obrigado, Oswaldo. Nós continuamos contando com você lá no Sinduscom, não é isso? Ele dá esses cursos lá e a gente está, né, divulgando o melhor preenchimento da nossa famosa NB 12.721, não é isso? Nós vamos poder colocar agora lá uma referência, elogiado Pelo Paulo Calado. Isso aí você já pode pôr no seu currículo, viu? Isso aí vale a pena, vale muito. Eu peço a vocês do CUB que fiquem para a nossa última programação, porque nós vamos discutir, agora eu sei que é o banco de dados, o site nosso, mas depois do site nós vamos ter aqui uma dinâmica do CUB, porque nós temos que passar um pouco a limpo, né, e nivelar como que o CUB tem sido calculado. Então a gente sempre faz isso nos ENICs, né? Então eu peço a vocês que permaneçam depois da nossa exposição sobre o banco de dados, principalmente aqueles companheiros que calculam, que divulgam o CUB todo mês, né? Que permaneçam, porque aí é aí que nós vamos fazer aquela rodada que a gente faz, né? Para a gente nivelar o cálculo do CUB. Então eu peço a vocês que permaneçam, o pessoal que calcula e divulga o CUB, né? Permaneçam conosco para a gente poder fazer essa rodada que a gente faz todo ano. Tá certo? Oswaldo, muito obrigado mais uma vez. Eu queria chamar o Eduardo Lutler, que é o nosso consultor para esse processo todo de TI, não é isso? De informática, para poder atualizar o nosso site do banco de dados. É melhor ficar em pé ali, então a gente... Vou ficar em pé porque nós vamos... Eduardo, por favor, você fica sentado, isso.
Gente, vamos dar para prosseguir nossa fala. Nós estamos agora, né, nós vamos falar sobre o banco de dados. O banco de dados eu não gosto de chamar de site, que é aquele site ali, né, www.cbigdados.com.br. Ver se esse aqui é. Eu acho que ele é muito mais um portal do que um site, né? Aqui que nós temos todos os dados econômicos e estatísticos da construção. Então eu acho que ele é realmente um portal. Nós vamos ver isso, né? E nós vamos dar uma visão geral dele e depois vamos ver como é que a gente está modernizando esse portal, né? A ideia é essa, a gente está com essa pauta para isso. Como é que eu faço aqui? Então, ele foi criado em 92, né? O banco de dados, justamente para isso, para ter essas informações todas sobre o setor da construção, né? E atualmente ele conta com várias estatísticas, sempre em relação à construção e em alguns casos em relação à sua cadeia, né? E logicamente a gente pode passar, nós vamos passar, eu vou passar um pouquinho mais rápido para a gente poder ir caminhando, depois a gente vai ver o site já para essa revisão. Então o objetivo é modernizar o sistema atual, né? Tanto em relação à parte da tecnologia utilizada quanto ao aspecto visual. Então o site está ficando moderno por isso. Facilitar os tópicos, os links, de acordo com como ele é usado, né? Ou como ele é solicitado pelo usuário. Isso aqui é uma novidade interessante, o acesso ao Facebook, ao RSS e ao Twitter. Esse RSS é interessante porque toda atualização que acontece no site, o usuário é avisado, né? Então é um gerenciador que atualiza, né, online, digamos assim, sempre tudo que foi postado de novidade no site. O Fale Conosco também é muito importante, ele foi revisto para poder evitar vírus e spam, digamos assim, né, e propagandas. Nós facilitamos a busca das informações e a explicação dos arquivos agora ela está mais automática, ela está assim mais nos balãozinhos, digamos assim, né? Nós vamos ver isso tudo. Então, desde janeiro de 2012, o banco de dados nós já estamos projetando essa nova formatação. Então, esse trabalho iniciou já esse ano e nós estamos finalizando. Vamos discutir aqui, depois a gente vai apresentar. Então, após a identificação da melhor proposta, que foi pela Grid Z Informática, o Eduardo está aqui, então a gente iniciou esses trabalhos. Então, a formatação desse novo layout, a dinâmica de como que os dados seriam atualizados, são atualizados, a integração com as redes sociais, isso foi um ponto importante, a gente sentiu essa necessidade do site, os links mais acessados, para a gente dar um tratamento melhor a eles, né? A escolha desses links, que é esse tratamento, e agora nós estamos com os testes e tendo aí, né, essa dinâmica aqui para a gente poder atualizar, né, da melhor forma possível, interativa com o setor que está aqui reunido, né? Então agora também algumas vantagens. Nós estamos na nuvem, as pessoas falam o que é nuvem, depois o Eduardo explica o que é nuvem, isso aí é meio etéreo, né? As pessoas, nós estamos nas nuvens está sonhando, né? Mas na verdade isso é uma melhoria técnica, não é isso? Então nós vamos ter maior disponibilidade e melhor tempo de resposta. A integração automática com as redes sociais é um ponto importante também. O layout agora está melhor, ele pode ser utilizado em tablet, em desktop e em smartphone. Isso também é outro dado importante, porque o site a gente vai ver que ele é muito utilizado, então agora nós também incorporamos isso aqui. O Eduardo vai nos mostrar isso, né? A introdução de marcadores, a busca por palavra-chave, isso tudo facilitando a navegação, né? As últimas atualizações elas vão sair em destaque, além delas serem recebidas pelos seguidores, digamos assim, né? E os arquivos mais acessados novamente vão ser destacados. Então nós estamos modernizando e facilitando de uma maneira bem amigável para o usuário, né?
As redes sociais, eu acho que todo mundo conhece, eu vou passar mais rápido, né? O Facebook, o Twitter e esse RSS, que é justamente aquela informação, permite aos usuários da internet se inscreverem em sites que fornecem feeds, notícias, né? Sobre tudo que foi postado. O site é muito dinâmico, sai um índice e a gente reformula as tabelas. Então o usuário vai ser avisado disso, né? Então isso é muito interessante também. O site atualmente é uma das maiores fontes de consulta, só para a gente mostrar como que a dimensão desse site, né? É uma das maiores fontes de consulta em nível mundial, em nível globalizado, né? Apenas na primeira quinzena de junho, esse dado está bem atual, o site recebeu 57 visitas de 57 países, né? Então ele é um portal que é muito visitado. A construção civil é realmente um setor, né? E que é muito utilizado em pesquisas, em informações, etc. Então aqui nós temos, né, esses países que Ieda listou aqui, né? E mostra aí a dimensão e a globalização do nosso portal. Eu insisto que eu não gosto de chamar de site. O site tem uma globalização muito importante, né? Isso nos dá muita responsabilidade do que é colocado lá, né? Isso é feito lá pelo Sinduscon de Minas e pela CEBIC, ou seja, pelo banco de dados que está sediado lá no Sinduscon, no nosso Sinduscon. A presença nas redes sociais, o Eduardo vai nos falar um pouquinho mais disso. Isso, interessante, obrigado, Ieda. Eu acho que todo mundo vai nos curtir, evidentemente, lógico. A palavra é essa, né? Isso vai nos ajudar, porque para a gente ter esse nome de ser visitados, a gente precisa de no mínimo 50, 30 minutos. Acho que todo mundo hoje à noite vai chegar no hotel, vai ligar a internet, né? Muito bem. Aqui é só para a gente mostrar o número de visitas, né? A evolução das nossas estatísticas do site do banco de dados, né? Então aqui a gente tem uma evolução desde 2007, né, até 2012, né? Então a gente vê um crescimento grande dos visitantes únicos. Aqui são os números de visitas, as páginas, os hits que são mais visitados, né? E aqui a quantidade de bytes, né? A gente vê um crescimento em todas elas, né? Enorme, né? Então a gente vê como que o setor está aí, né? Digamos, em destaque. A quantidade de bytes são 32 gigabytes. Isso é foram agora dado. nesse primeiro semestre. No ano passado foram 65 gigabytes. E foi um crescimento de mais de 100%. Ou seja, todos os anos nós temos crescimento de visitantes e de downloads. Isso significa que o site está cada vez mais aprimorando e atendendo, né, Daniel? Sem dúvida, né? Então a gente vê aqui como é que o site é importante. Nós que fazemos parte dele, temos que estar usando essa ferramenta que facilita a vida de todos nós, né? Aqui só para a gente ilustrar as consultas, às vezes a gente tem a consulta bilíngue, as pessoas, né, nos mandam lá no Fale Conosco, né? E a gente responde dando uma posição mais rápida e remetendo eles para eventual consulta, né? Para maiores detalhes a gente abre uma consulta por e-mail ou até por telefone, né? Essa é a cara do nosso site hoje. Ele está um pouco poluído. Se a gente olhar, a gente tem a gente concentra muito aqui, né, nessa parte aqui. Nós vamos ver como é que o site ficou mais leve, né? A gente concentra muito no boletim estatístico, né? Então a gente está mudando um pouco essa cara dele, né? Esse é o atual que vocês já têm familiaridade, não é isso?
E isso, uma concentração grande de dados aqui, né? Então a gente vai mudar isso justamente pegando para quais são os links mais usados, nós vamos dar destaque neles, etc. Né? Para isso que nós estamos fazendo. E aí é uma cara, né? A gente vai, o Eduardo vai nos mostrar, a Ieda vai detalhar também essa parte, que é justamente a nova cara do site. Ele está mais limpo, né? Ele está conversando com o site da... Ué, fui eu que fiz isso aqui? Ah, tá. Então ele está mesclando com a palestra do Oswaldo. Aí. Muito bem, então ele está mais limpo, né? Ele conversa mais com o site da CEPI, né? Aqui nós temos, essa parte aqui é uma parte que ela fica em random, né? Mudando os dados, os gráficos mais atualizados e mais importantes. Aqui nós mantivemos o nosso menu aqui, mas menos adensado, né? Então a gente mantém aqui a sala de imprensa, que é um site muito visitado pelos jornalistas. Então a gente, né, Ieda, a gente estava relutante se manteria ou não, mas a gente viu que é um link importante, porque os jornalistas querem as coisas mais mastigadas, mais objetivas. Então a gente manteve a sala de imprensa e dividimos por temas. Olha que interessante que ficou, né? Ficou PIB e investimento, e não dados econômicos genéricos. Então a gente estratificou, né? PIB, investimento, emprego, financiamento habitacional, né? Mercado imobiliário, custos de construção, como o CUB, por exemplo, consumo, produção e valores de materiais de construção, déficit habitacional e indicadores econômicos gerais menos condensado, né? Então a gente estratificou justamente para facilitar isso. Oi, Calado. Isso, na reunião do CUB nós vamos passar. Na seguinte é essa aqui. Tá bom? Obrigado, Calado. E aqui é muito interessante, né? A Ieda vai nos explicar, né? Aqui nós vamos ter essa parte aqui do lado, que são as últimas atualizações, né? Que são os pontos que nós vamos ter essa dinamicidade do site. Então, Ieda coloca para nós. Uma pincelada, o Eduardo vai falando as partes técnicas também, gente. O objetivo da reformulação do site foi esse crescimento dele naturalmente. Então, ele realmente atende à demanda de que forma? Ele é muito consultado, são várias pessoas, sempre quem entra, volta a entrar, ele está cada dia mais conhecido, internacionalmente inclusive, e nós sentimos essa necessidade de realmente modernizá-lo. E qual era a maior dificuldade que nós sentimos das pessoas? Em localizar os dados. Porque hoje as pessoas procuram os dados muito ágil, não tem tempo de ficar andando, passeando no site para ver o que tem. Elas querem as coisas de imediato. Vocês já entraram lá no site do IBGE, um minutinho, só para poder explicar aí. O site do IBGE, por exemplo, do Banco Central, é um site confuso, poluído, né? Você tem que descobrir aonde estão as coisas. Tem que ser um artista para achar. Tem que ser um artista para achar. Então, na verdade, nós estamos querendo tirar isso e ficar mais amigável, né? E se ele entra ali dentro, é para ele procurar alguma coisa que ele quer. Então, nós temos que facilitar a vida dele. E não ficar com aquele site pesado, né? Eu citei o do Banco Central e do IBGE, eu acho que são os dois piores, né? Mas então a gente está fazendo exatamente isso. Isso, aí nós fizemos ao contrário. O que nós fizemos? Os tópicos que são mais demandados, geralmente leigo do estudante que está fazendo um trabalho, uma monografia sobre a construção, alguém que está fazendo um doutorado, a um jornalista, o que é a demanda maior? Qual é o PIB do setor? Qual que é o investimento? Quanto que ele emprega? Qual é o número de trabalhadores formais? Qual é a taxa de desemprego? Financiamento habitacional, qual foi o valor do FGTS? Qual foi o valor da poupança? Mercado imobiliário, quantas unidades vendidas no país? Como não existe esse número para todas as capitais, nós colocamos os dados das pesquisas que são realizadas, o custo da
construção, separado por unidade da federação, o consumo de materiais de construção e o déficit habitacional. Indicadores econômicos gerais são mais aquelas taxas de TR, poupança, taxa Selic, são informações mais conjunturais, são mais financeiras e não, são demandadas, mas não são tão específicas do setor. Por isso que elas entraram aqui embaixo. Tem ainda o tópico de empresas de construção, que também é muito procurado. Qual é o número de empresas do setor? Os estudos específicos são todos os trabalhos que nós fazemos em relação à construção. São os balanços, né, que a gente faz semestralmente em alguns casos e anuais em outros. Eles estão na íntegra aí para serem consultados pela CBIC. Os relatórios de conjuntura, exatamente. E temos também os tópicos da sondagem da construção. Hoje nós temos, estamos agora, esse tópico ele está sendo até mesmo ampliado. Nós temos agora disponível lá, né, assim que o site entrar no ar, que é daqui a um mês, praticamente no início de agosto, nós temos a sondagem da construção, que é feita pela FGV, e temos a sondagem da construção, que é feita em parceria com a CBIC e com a CNI, que está até aqui representada por uma das dois responsáveis por ela. E nós temos também a sondagem da construção, e ela é aberta para 9 unidades da federação. Nós já convidamos, encontramos a equipe da CNI aqui no estande deles, e pedimos para eles uma autorização de estar colocando as 9 sondagens aqui, para a gente estar ampliando, porque como o site é pesquisado em várias, informação, né? Então mais seria informação. muita informação. Eles ficaram de verificar isso com as unidades, né? Com as federações regionais, Isso é muito para bom, que a viu? gente Pra gente possa poder. ampliar também. As sondagens, né, gente, só lembrando, elas medem o humor dos empresários. E ao fazer isso, elas auxiliam e otimizam, né, as tomadas de decisão. Então, é um material muito importante que a gente tem. O setor tem isso, a CNI, ela faz isso. Né? Então, é muito importante se a gente puder reunir isso aqui, onde a gente deságua essas informações do setor, né? Que é o nosso portal aqui. Aqui, gente, então são os mais demandados, são esses. Mas esses aqui também são, então nós colocamos em forma de marcadores, mas para chamar a atenção. O boletim estatístico. Aqui, ó, os quadros da norma. Eu ia falar para eu calar. Essa é. O boletim estatístico já é uma publicação antiga, onde tem vários dados. O INCC, que é muito solicitado, e ele é um índice gratuito da FGV, então ele pode ser divulgado aqui. Os quadros da NBR, que foi o que o Calado falou, que não conhecia ninguém que divulgava, tá aqui, mas nós aqui. divulgamos. A pesquisa anual da indústria da construção, o estudo de encargos e o trabalho inédito que nós vamos apresentar amanhã aqui, que é o estudo de produtividade. Que nós vamos apresentar amanhã. Então, aqui é a PAI, que acho que todos conhecem, né? É uma pesquisa anual que a gente tem, ela é um pouco defasada. Nós já apresentamos em alguns eventos passados, né? Mas reúne grande informação da construção também. Ótimo, vou colocar. Bem lembrado, o PAI que era conhecido como PAI, é verdade. Vou colocar como PAI. Edinho tem, né? Vou colocar. Vou pedir os meninos até para anotarem para mim. Nós estamos também com nossos 2 colaboradores, o Cristiano e o Rafael, que são responsáveis são economistas e responsáveis pelo site do banco. Outra novidade que ficou muito ágil e também está se dando uma modernidade grande, porque as pessoas também não querem só números, elas querem também um pouquinho do que está acontecendo, a introdução das notícias. Então, saiu o resultado, nós temos uns comentários breves do que saiu e vamos colocar em notícias. É uma novidade grande, para tornar ele exatamente, né, bem amigável e bem online. Saiu a informação, o site já está aqui. E às vezes a pessoa falou, nossa, saiu o PIB da construção. Como é que eu estou? Onde que eu acho? Vai lá na tabela, será que eu estou lendo certo? Aqui vai ter uma notícia do que é o PIB da construção, cresceu tanto, né, comparado a outros setores. Então, nós já temos aqui nessa parte do teste, ficarão 10 notícias na home. São 10 notícias na home e embaixo nós temos na página, vai estar lá, veja mais, mais notícias anteriores e vamos abrir por ano. Nós teremos um histórico de notícias. Anualmente, quando você entrar em notícias anteriores, ficará disponível todas as notícias daquele ano e depois ela fecha,
fica lá com a opção Você de pode se manter. pesquisar, mas só vão aparecer Sim. as 10 Isso, você vai ter esse mais histórico atuais, né? grande, né? Então, nós temos aqui as 5 últimas atualizações no campo da direita, tudo que foi feito de mais atual no site para as pessoas já acompanharem, e embaixo tudo que é mais lido, ou seja, o que é mais pesquisado no site está aqui do lado direito também para facilitar. Aqui quer dizer, são as partes que são mais pesquisadas, visitadas, né? isso. Então, a gente também, isso é importante. A pessoa entra no site, às vezes ela fica meio perdida, né? Então, é aquilo que a gente está querendo fazer, ser bem amigável. Então, aonde estão os hits? Estão aqui, né? Igual o Daniel falou, gente, vocês podem ver que o site está totalmente, está muito mais fácil Ele está de mexer. amigável, Ele está né? Isso é totalmente uma preocupação que a gente tem compreensível. que ter. Eu acho que qualquer pessoa, qualquer leigo que entrar aqui, que é uma informação do setor da construção, em relação a esses dados macroeconômicos básicos, de emprego, financiamento, déficit, PIB, estão aqui bem diretos na página. Esses gráficos, se nós clicarmos nele, a pessoa às vezes tem um download do gráfico, porque como o espaço é pequeno, ele pode não estar com os números legíveis, dependendo da Você tela. pode da clicar, pessoa. ele fica mais amplo, e você pode fazer o Isso, download. você pode fazer o download e temos, a pessoa pode fechar ali e ainda pode também aqui através do Veja Mais abrir para verificar de onde nós tiramos essa informação, ou seja, ir para a tabela do dado que resultou Aí você vai nesse aprofundando, gráfico. né? Quer dizer, você tem uma visão geral e se você quiser, você vai aprofundando. Agora embaixo, Eduardo, desce um pouquinho para nós. Embaixo, nós temos aqui, então, falamos os marcadores. Embaixo, vai lá no final. Aqui tem cadê o professor? O site do Clube, é o que nós falamos ainda há pouco, né? Isso. E aqui direto, quem quiser, Facebook, o RSS e o Twitter. O Twitter e o Facebook, gente, eles receberão imediatamente mensagens nossas. Né, que no Twitter, quem for nossos seguidores, Daniel deu o endereço, o Twitter já está no ar. Porque eu dei o endereço meio em dúvida. Mas... O Twitter já está no ar, nós colocamos lá notícias de que aguarde em breve o novo site do banco de dados. Então já você pode curtir esse mesmo, mesmo não tendo vocês site. podem ser nossos seguidores lá do Twitter. Então o que acontece? Nós divulgaremos resultado do PIB, saiu hoje, sai um comentário imediato. Para quem for nosso seguidor, vai receber essa notícia imediatamente pelo Twitter, ou também, se preferir, se for mais usuário no Facebook, a mesma notícia vai entrar também no Facebook. Esperamos que todos sejam nossos amigos no Facebook, no Twitter, né, que nos mandem mensagem lá e que, né, sugestões, inclusive, serão bem-vindas. E o RSS, explica, Eduardo, para nós. Eduardo, explica para nós, porque eu acho que essas ferramentas hoje, elas fazem parte da vida de todas as pessoas, né? E o nosso banco de dados não podia ficar fora disso, né? Então eu acho importante você falar para nós, Eduardo, essa... É amigável com o iPad e com o iPhone também. Você tem iPhone? Você tem gente com um iPhone? Ele é meio inteligente, né? Então você pode ter... Pois não, Dani. Sem dúvida, isso. Deve ser história. Nós vamos dar uma navegada com o Eduardo agora, né? Aqui a gente vê no iPad, nos smartphones, né? Então a gente vai poder visitar o site também assim. Então isso facilita a vida de todo mundo, né? Antigamente a gente não tinha esse recurso, né? Posso explicar Obrigado, o Eduardo. RSS? Quase todo esse site de notícias que foi em São Paulo, praticamente esse site todo que tem uma informação constante do Google, costuma ter esse YouTube, que é esse que eu sinto padrão dele, ou você procurar a palavra RSS. No celular, você escolhe quais que você assina. Então, se alguém publica alguma coisa nova lá, você recebe a notificação que foi uma nova publicação. Então, você consegue concentrar, monitorar vários sites e
coordenadas da ordem que foi sendo publicado em cada um dos sites distribuídos. O Twitter também vai funcionar para a gente no dia do 3, e à medida que publicou uma notícia, um artigo no Twitter, ele vai direto para o Twitter e avisa, ó, foi publicado um novo artigo. Vai funcionar praticamente como RSS. Vai ficar um resuminho ali, o link, se você clicar, já cai direto no site. E o Facebook também, quando publicar no Twitter, ele vai para o Twitter e Facebook automático. E já vai pelo mecanismo interno do sistema, não tem que ter uma pessoa lá manualmente publicar. Já vai o próprio sistema já coloca na sua. Antes de eu perguntar para você, hoje o sistema do GPK, ao publicar no site, ele automaticamente já replica nos três novos canais. Isso. E o próprio administrador do site faz essa replicação. Está não, ele vai ficar assim, né? Já está. Já está. Mas a diferença é que às vezes algumas alterações são feitas que tipo, corrigir uma palavra, uma coisa, não tem necessidade de publicar. Sim. Então o administrador tem também a opção de não mandar. Filtrar isso, porque senão você fica recebendo muita coisa sem ter importância, né? Então nós vamos publicar a atualização de cada uma. Nós temos a opção qual nós vamos publicar. Vamos falar dados do CAGED, do emprego, cresceu o emprego no Brasil, veja o resultado do link tal. Para publicar uma por uma, porque você vai receber 20 notícias. O emprego da tabela tal, entendeu? Isso é o objetivo. Se não estiver incomodando, ele vai ajudar. Exatamente. Se você quiser ir, você entra no site. Agora nós vamos entrar um pouquinho em cada tópico aqui, só para vocês verificarem, né? Nós estamos online, esse aqui ainda é um site, entre aspas, escondido, né? Vocês ainda não acessam, nós estamos aqui em primeira mão mostrando para coletar sugestões e verificar o que vocês acham, se acham que está atendendo. Nós temos algum usuário do site, da imprensa, né? Você é da imprensa? Você tem costume de usar o site? Tem? Aí o que você está achando? Sugerir, eu acho que temos como a gente interagir com alguém da imprensa, né? E utiliza o site como uma fonte de informação para nos falar se está bom do jeito que a gente está caminhando, né? Se ele está realmente amigável, se ele está sendo, né, útil. Então é importante a sua participação. Qual o seu nome, por favor? O Marco. Então nos ajude aqui, porque a gente quer isso, a gente quer formatá-lo da melhor forma possível para o usuário de um modo geral, né? Para a sociedade de um modo geral. Só então, entrando um pouquinho os links, vamos entrar, a sala de imprensa, gente, é um resumo das principais informações. Sala de imprensa. Então, quando nós aqui fala resumo dos principais indicadores da construção. Aí você entra, quando clicar, bem listado os arquivos que estão disponíveis. PIB Brasil e da construção, PIB da construção, participação da construção no PIB. É um resumo de vários indicadores. Por quê? Geralmente é o que o jornalista mais pergunta. Então está aqui concentrado. Agora, dentro de PIB e investimento, tem todos os arquivos relativos a PIB. Nós separamos quem quer PIB Brasil em geral e PIB da construção, quem quer PIB por unidade da federação, incluindo a construção, e quem quer investimento, né? Quem gostaria de pesquisar. Aí, ao abrir, selecionar cada um desses, encontrará os arquivos específicos daquele título. PIB Brasil. Aqui vem todos os arquivos nossos relativos ao PIB Brasil. Importante, quando você só colocar o mouse aqui em cima. Coloca o mouse na mão. Isso. Lá, aí ele te informa antes de você abrir. Nós estamos trabalhando também com um detalhamento um pouco maior de cada arquivo para a pessoa ver, de uma forma geral, o que está lá dentro. Ou seja, não precisa nem mesmo abrir, que você vai verificar se atende ou não atende a sua demanda. A busca que você está querendo. Então, você passa o mouse, você sabe mais ou menos, em linhas gerais, o que aquele, né? Aquele link ali fala. Daniel, só explicando, gente, o nosso site, ele consta de tabelas
pré-definidas, ou seja, nós preparamos as tabelas com os dados de PIB, de emprego, de investimento, de financiamento imobiliário. Nós não damos, na hora, quando fomos montar o site, também pensamos nisso, né, Daniel, conversamos, a opção da pessoa, do usuário montar a tabela. Por que eu não posso montar? Porque a maioria das pessoas que buscam dados são profissionais assim, que já têm um doutorado em análise de dados. São pessoas leigas naquele assunto, que estão ali para retratarem a construção. E quando você monta a tabela, surgem várias dúvidas. Então, acontecer? Será que o número é esse? O site é aberto, ele não tem nenhuma senha de entrada. Então, né, qualquer pessoa pode entrar. Se ele pega esses dados e faz algum cruzamento, algum cross-check, então nós achamos que isso seria problemático. E ele pode acreditar isso à CEBIC, por exemplo. Né? Eu peguei os dados da CEBIC. Né? Então, as nossas tabelas não permitem isso. Não sei se seria nós temos o glossário. Nós temos o glossário aqui, ó, foi até bem lembrado, Danilo. No glossário, nós temos as principais definições. E dentro de cada arquivo, nós temos uma explicação. Podia entrar no arquivo, Eduardo? Entra na sala de imprensa, Eduardo. Entra dentro da sala de imprensa. Isso. Aqui, ó. Ah lá, o glossário tem. Entra nele, porque na hora que entrar, ele vai. A internet aqui também é meio complicadinha, né? Deve ser. Tá, gente. É porque não está instalado aí aqui no sistema. Mas a gente tem exatamente isso. A pessoa ela tem uma informação. No glossário dá para o Danilo ver. Ela tem uma informação do que aquele link trata. Se ela quiser continuar nele, ela vai em frente. No glossário, gente, nós temos aí todo o CAGED, o que é o CAGED, o que é CEBIC, o que é CBO. Que são siglas e assuntos que são tratados nas tabelas. Inclusive o glossário foi totalmente reformulado do glossário já existente hoje. Nós procuramos definições mais modernas, mais tangíveis, de mais fácil acesso e compreensão para o público de uma forma geral. Então o glossário, Danilo, é um pouco isso que você falou. E ele abre lá naquele pesquisador. O pesquisador vai buscar informação naquele link. Então você abre ali um resuminho do que está ali. Isso. Além de explicar, se da explicação tiver algum link que possa ajudar, por exemplo, bem lembrado, Eduardo, isso é importante. Nós fazemos o link da página do PUB. Então, exatamente. Então você quer detalhar, você clica ali. Você quer informação rápida, o site tem informação rápida. Você quer informação detalhada, o site também tem. A gente tem um lado amigável também com... isso. Tem a busca ali também. Né? A busca que nós colocamos também na questão da tem que mostrar ela melhor. Mas ela vai procurar dentro de título, contexto, e tem um campo interno do administrador que são palavras-chave. Porque para você ter uma procurar dentro do documento, dentro do PDF, vai ficar muito complicado também tirar. Aí ele vai cadastrar essa palavra-chave dentro do documento e você consegue achar também por aqui. Então, na hora que você for na busca e for botar por aqui, você vai caçar pelo site por tipo. E na hora que ele retornar, sempre, falando desse formato assim, ele mostra qual é o título e ele mostra qual categoria que ele está vendo. Porque dependendo de como você for, por exemplo. Porque senão você fica perdido, né? Ele já te direciona de alguma forma. Informações econômicas, indicadores econômicos gerais. Ele vai explicando onde é que vem essa situação. E essa parte foi muito bem pensada, até mesmo quando o Eduardo estava montando o sistema, a gente dá busca, porque nós que trabalhamos com dados, sabemos o que pode passar na cabeça de uma pessoa quando ela vai procurar essa informação. Então, quando nós estamos atualizando a informação, nós temos lá quantas palavras-chave, o que esse dado de PIB Brasil aqui, ele pode ser procurado como PIB, valor adicionado, crescimento da construção civil. Então, tudo isso entra nas palavras-chave, que além das próprias palavras que estão na tabela, se a pessoa digitar qualquer uma dessas palavras-chave que nós
temos esse conhecimento de que elas vão procurar, então isso está ajudando muito e facilita muito a busca, né, Daniel? Vamos lá, Eduardo? Então aqui continuando, gente, só para não ficar muito detalhado, nós passamos no PIB do investimento, então nós detalhamos o site, né? Aí tem a data, Eduardo lembrou bem, a data de cada divulgação, ou seja, PIB Brasil, 26/6, foi o dia que foi de 2012, não foi o dia que foi divulgado, porque foi o dia que nós passamos essa tabela para cá, dentro do novo sistema. Mas aqui, ó, a data que sai é a data que nós atualizamos o dado aqui, ou seja, sempre no dia em que ele foi divulgado. Nós vamos ter 10, só lembrando, né? São 10, não é isso? Depois a gente pode ter as anteriores, não é isso? Essa das notícias, esse é dentro do tópico, Daniel, aí vem os tópicos, aquele nós não estamos na notícia, tá certo. Aí o emprego, abre para mim, Eduardo, por favor. O emprego, só para vocês verificarem como ficou fácil, emprego, você quer emprego formal, que é dados referente ao emprego divulgado pelo Ministério do Trabalho. Você quer a pesquisa mensal, que é informações sobre a ocupação da construção em 6 regiões metropolitanas. Você quer a RAIS, então tem detalhado e explicado. Então está bem didático a utilização do site. Então se for um emprego formal, aqui não está funcionando porque não tem o Excel, né? Então entra dentro do emprego formal e vem detalhado todos os arquivos que tem. Aí, é isso. Aí não abre o arquivo, né? Na hora que a gente clicar, não abre aqui. Evolução do saldo do emprego na região sudeste, esse foi o de baixo. Passa por esse slide. A evolução do saldo do emprego seletista na construção civil. Aí depois tem por região. Aí tem todos, vai detalhando tudo que a gente tem de arquivo relativo ao emprego formal. Da mesma forma, em cada um dos dados, entre aqui na sondagem, em homenagem ao Danilo e à Maria Cecília, com sentido de sensibilizá-los para deixar a gente colocar 9 sondagens aqui. Vamos lá, gente, a sondagem. Nós estamos, em primeiro lugar, nós temos a sondagem da CNI aqui. Olha lá, em primeiro lugar. O que nós queremos é abrir essa sondagem, que hoje 9 estados já divulgam aberta, é colocar aqui, porque é muito pesquisado também, né, igual o Daniel falou, retrata a opinião, retrata o sentimento do construtor, e aqui o resultado da FGV, da sondagem nacional feita pela FGV, também que nós estamos divulgando. Então, o que nós queríamos passar para vocês, gente, é essa facilidade que nós buscamos deixar o site bem acessível. Queremos ouvir de vocês, o que vocês acham, se tem alguma sugestão. Aqui, ó, a metodologia é a mesma para todos os links. Nós passamos sala de investimento, PIB, emprego e sondagem. Sempre abrirá as opções que tem, explicando cada uma e com os arquivos detalhados. Quem já conhece o site, acha que melhor, quem conhece, quem falou, Cláudio Alcati. Usa, o que você achou? Eu achei que ficou realmente mais fácil, porque lá você entrava procurando um dado. E você tinha que achar onde que ele estava, né? E daí ele era muito assim, segmentado. Tá? Isso. Agora está mais compacto, eu pelo menos vai saber depois começar a utilizar, né? Por hora eu acho que está legal. Ah, que ótimo. Não, e na hora, o nosso objetivo é colocá-lo no ar, no máximo em um mês, né? Então isso no princípio de agosto é o prazo máximo que a gente tem para estar fazendo ele funcionar. Nós estamos já nos últimos testes dos ajustes. Rodrigo, tudo bem? O seguinte, o site acho que vai ficar bem melhor, bem mais prático, bem mais visualização, bem melhor. O que o pessoal pergunta, volta e meia para mim lá, quando estou escrevendo os dados, é o seguinte: quando você falou por notícias ali, ou comentários, tá? O pessoal entra no site e vê um gráfico lá. Aí ele pega bem aquela informação, né? Comparação entre a taxa de crescimento anual e papá. Aí a pessoa que não tem muita vivência em tabelas pergunta: o que é isso? O que significa isso? Então eu não sei como, mas de repente criar um outro tipo de comentário sobre isso aí, sobre o que está isso aí. Mas cada tabela tem um comentário no final dela do que é o dado. Você
está dizendo mais um pouquinho, né? Talvez se a gente criasse um balãozinho, isso é possível? É uma linguagem assim mais... Não, você passar no... Você está ali no... Esse aí, por exemplo. Você tem taxa de desemprego pelas 6 regiões metropolitanas, né? Comparando o total de atividades com a construção. Então você está comparando lá o vermelhinho com o amarelo, né? Eu vejo só se você está... E aqui você tem lá, veja mais, mas eu acho que ele está criando uma coisa mais antes disso, né? Não, a gente entende isso aí normalmente porque a gente está acostumado a ver esse tipo de tabela, a ver esse tipo de gráfico. Talvez se criasse um balãozinho aí de repente criar algum... Não, criar uma informação mais básica, mais... Não, ele está falando o seguinte, que a pessoa que está entrando nisso aí, às vezes, não tem tanta a noção de realidade, veja seu entendido. Veja bem. Não tão técnico, é isso que a informação que ele... Talvez um balãozinho, né? Você passar o mouse aí e ter um balãozinho, né, falando o que esse gráfico quer dizer, o que ele te informa. Né? Porque quem mexe no site direto, a gente que tem esse contato, não tem problema, a gente já olha e já visualiza e já pega a informação. Mas a pessoa que às vezes acessa o site, liga lá no Sinduscom lá perguntando, pô, mas quem é aquele site falou, o que ele está dizendo que esse número tá? Exatamente. Eu acho que o site, quem procura o site é justamente para a gente quer que ele informe o que... Exatamente, porque igual tem o do advogado, né, que é o linguagem rebuscado, é isso. A gente procura não falar. Daniel, mostra por calado aqui. Por calado é pela Fatinha que está ali, né, Fatinha? Fatinha é uma das mães da revisão do GUB, né? Isso, Fatinha. Estão aí no site. Pediu o Rafael Cristiano para poder ir anotando essas coisas para nós. O pessoal que tem dado lá para nós perguntando, ainda está muito... Não, mas eu queria também mudou, né? Não, mas... Atualmente a gente entende que uma linguagem mais simples. é claro. E essa reunião nossa aqui é justamente para isso, né? Para a gente escolher essas informações, né? Sandra. Durante esse mês, ele vai ficar... A gente vai poder acessar para poder opinar? Não tínhamos pensado Porque daquela vez no site do clube ficou, né? Você divulgou o endereço. Porque senão a gente cria aí um fórum de debate aberto demais, né? Talvez isso é boa ideia, Eduardo. Qual foi a ideia, Eduardo? Aí a gente tem que dar os sites para ele, provisório, digamos assim. Porque nós não podemos abrir, Sandra, para todo mundo, senão você cria um fórum de debate internacional, globalizado, né? Tempinho, só que de repente pode surgir alguma coisa. E aí a pessoa... Assim agora... tem razão. Mas... Coloca uma mensagem lá que ele está em teste, alguma coisa assim. E só interno, né? Eu acho que a gente pode fazer isso no âmbito de quem está aqui conosco hoje, na lista de presença, mas também no âmbito dos Sinduscons, dos filiados da CEBIC, né? A gente pode soltar uma circular lá no CEBIC hoje, por exemplo, né? E provocando esse fórum no âmbito dos nossos associados, né? Com um prazo determinado, é isso.
Porque se a gente abre isso no ar, nós vamos criar um fórum de debates globalizados, tem controle. Não, tem que ser no nosso âmbito aqui da CEBIC, digamos assim, né? Nós temos mais sugestões? Por gentileza, eu acho importante a gente estar aqui para fazer isso. Pois não? Vocês podem criar um número de senha e passar o link para quem deu o e-mail para logar com senha e acessar. E você não corre o risco dele cair aberto na internet. E nem a pessoa passar o link sem querer. O que acontece em Fale Conosco? Eu não sei quem tem site de Fale Conosco. O nosso Fale Conosco, ele recebe muita mensagem de Fale Conosco, mas recebe muita mensagem também nós criamos isso também. É spam e alguma coisa. Então, para não ter esse problema, nós colocamos o código verificador. E isso foi outra novidade que nós incorporamos. Porque isso evita, porque no meio de muitas mensagens importantes, às vezes que alguém que quer pesquisar mesmo, que quer perguntar alguma coisa, vem lá uma dúzia de spam, uma dúzia, né? E aí você fica com a mensagem perdida. Então o código verificador também é uma novidade, sugerida aí pelo Eduardo. Eu acho que a ideia do Adriano de colocar a senha foi fantástica, Adriano. Senha, o balãozinho também que o Rodrigo colocou, né? Eu acho que assim, Sandra também colocou esse fórum que nós vamos criar. Informar aí de novo o endereço do Twitter e Facebook. Do Twitter e Facebook. Volta lá, os endereços, Eduardo, do Twitter e do Facebook. Twitter/CBICDA. Mas nós temos uma tela que tem eles, não tem? Põe ela para o pessoal. E todo mundo vai curtir a gente, é lógico, né? E todo mundo vai ser nosso amigo no Facebook. Se não for. Se não for, eu descubro o endereço e te convido para ser nosso amigo. Também, professor? É o seguinte, o nosso sonho, Nosso o quê? Desculpa. Sonho. É que esse site, parabéns, o trabalho está bom, bem melhorado, mas nós gostaríamos que houvesse uma integração com as regionais. Por quê? Por exemplo, eu estive olhando aí no site, existem informações na minha regional, que não contemplam no site do CEBIC. Por exemplo, acompanhamento do programa Minha Casa Minha Vida. Certo? Segundo, nós temos hoje, a nível de emprego, todos os cargos da administração civil, uma evolução dinâmica. São salários que você está falando? Não, salário não. São, por exemplo, carpinteiro. Quantos carpinteiros tem dentro do Estado? Número. De municípios. A nível de municípios. É uma base de dados interessante que pode interagir aqui. Então, eu estou dando 2 exemplos só, correto? Mas tem outras. Eu acho que o senhor tem razão. Por isso que está valendo até muito a pena ter trazido aqui. Quem sabe nós não vamos colocar o link com os sites de todos os sinduscons associados da CEBIC. Podemos fazer isso. E a gente trazer informação, exatamente. Chamando de sonhos, eu não sei se a gente... Não, eu acho que a gente pode incorporar algumas tabelas, né, aquelas que têm um interesse mais condensadas, digamos assim, a gente pode incorporar, mas o link vai fazer esse papel aí, porque a pessoa que se interessar pelaquela informação mais regionalizada, ela clica ali que ela vai cair exatamente naquela informação. Agora, o que não impede da gente ter algumas informações regionais e nos interessam também ter aqui. Quer dizer, uma coisa não exclui a outra, né? Bem lembrado isso, né? Os links vão funcionar para pessoas nessa linha, né? E aí a pessoa cai no link, se ela estiver lá querendo saber quantos carpinteiros, por exemplo, a nível de município do estado do Pará, né? Ela vai encontrar isso lá, né? Então, nós vamos, só lembrando, né, nós vamos disponibilizar uma senha para os associados da CEBIC
e também por quem estava aqui presente, vocês deixaram os e-mails, né? De presença, todo mundo assinou, colocou o e-mail. Nós vamos dar um prazo, né? Um prazo para a gente, vocês... Uma semana a gente já vai apontar da data, gente, porque nós temos que colocar no ar até no início de agosto. E vocês então naveguem lá, vejam as sugestões, né? As contribuições que vocês acham que a gente deva ter. O que a gente quer é tornar esse portal, eu insisto, isso não é um site, isso é um portal da construção, né? O melhor possível, né? Mais produtivo possível, que ele seja uma ferramenta diária de quem está no setor. Uma ferramenta para poder auxiliar nas tomadas de decisão, né? Nos trabalhos, enfim, uma ferramenta boa, né? Do dia a dia dos profissionais que militam na construção. Certo? Então, gente, eu agradeço a vocês. Eu vou me ausentar. A Ieda vai continuar agora com a parte do nivelamento, que a gente chama de rodada do CUB, né? Então, as pessoas que respondem o CUB efetivamente podiam, né, ficar conosco. Quem calcula, que responde, que eu digo, quem calcula e divulga, que permaneçam aqui conosco, porque agora nós vamos fazer aquela famosa rodada que a gente faz ano a ano. Acho que o Calado sabe disso, o Cláudio, né? O Clélio, a Sebastiana, a Sandra. Acho que todo mundo sabe disso e permanece aqui conosco para a gente poder... A lista de chamada é grande. A da Algisa dali, isso, para a gente poder fazer esse nivelamento. Então, por gentileza, permaneçam com a Ieda para mim. Eu vou ter que dar uma olhada em algumas coisas do nosso ENI, né? Então, eu peço licença a vocês, a Ieda continua. Nós finalizamos aqui a parte do banco de dados, que é a parte do site. Nós vamos falar agora... E a programação de amanhã, se eu só falar rapidinho, né? Nós vamos ter o estudo de produtividade da Fundação Getúlio Vargas e vamos ter a CNI com as sondagens e a FIENG também com a sondagem regionalizada aqui. A nossa pauta de amanhã é muito boa, queremos vocês aqui de novo. Tá certo? Muito obrigado. Gente, então, igual o Daniel falou, nós convidamos vocês, né, quem que calcula o CUB, para agora conversarmos um pouquinho sobre esse processo. O Eduardo é parte integrante do CUB. Olha, a próxima reformulação é do site do CUB. Nem precisa, está na pauta do dia. Está na pauta, só finalizando essa, viu, Cláudio? Finalizando essa, começamos a parte. Eu vou falar bem rápido aqui alguns tópicos importantes que é de conhecimento geral de todo mundo que calcula e divulga o CUB. Mas nós vamos falar mesmo, eu até faço questão de falar, mas para reforçar, porque no final nós vamos fazer, no final dessa breve apresentação, um debate maior e estar conversando com vocês sobre qual é o nosso objetivo ano a ano de vir aqui e mostrar essa importância e o que nós pretendemos, que é a excelência no cálculo do CUB em todas as unidades da federação. Todo mundo sabe, gente, que a CEBIC, por meio do nosso banco de dados, todo ano nós promovemos esse encontro de técnicos aqui, responsável pela cálculo e divulgação do CUB dos seus cidades, e unicamente com o objetivo de fazer uma integração das equipes, verificar quais são as dificuldades que cada um enfrenta e também verificar onde podemos melhorar, cada um, enquanto técnico responsável por cálculo do CUB, com o cálculo do indicador do seu estado. E nós pretendemos também, destacar o seguinte: os aspectos que influenciam o resultado do índice e que não pode acontecer porque pode causar distorções no indicador.
faz todo ano. É um reforço do que acontece. Aqui, só lembrando, aqui é bem rápido, os Sinduscons calculam um CUB, não é assim a bel prazer, calcula obedecendo a uma lei, é a Lei 4.591. Então, por obedecer a uma lei, existe uma responsabilidade legal. O Sinduscon calcula obedecendo a uma legislação. A lei remete para a norma, então ele obedece pelo aspecto legal a Lei 4.591 e pelo lado técnico a NBR 12.721. Então são dois instrumentos que têm que ser seguidos. Então, gente, é inconcebível um técnico que vai calcular no CUB não ter o conhecimento da lei, principalmente do artigo 54, que remete lá para a norma 12.721, e nem mesmo não ter lido ou não ter o conhecimento técnico da norma, da 12.721. É inconcebível. Tem que ter um conhecimento, não detalhado a nível do preenchimento dos quadros, né, Calado? Igual foi aqui na nossa palestra anterior, mas ele precisa saber dos conceitos básicos para esse cálculo. O CUB, todo mundo sabe, só relembrando, ele reflete a evolução dos custos na região onde ele é calculado. Ele é utilizado como índice de reajuste de contrato no âmbito dos negócios imobiliários e por isso a importância e a responsabilidade. Responsabilidade é uma palavra que nós usamos muito no cálculo do CUB. É essencial demonstrar isso. A responsabilidade de cada entidade ao divulgar o indicador. E outra coisa que nós destacamos, a CEBIC, nós não temos qualquer gerência em relação aos CUBs estaduais. Nós calculamos e divulgamos o CUB Brasil a partir do CUB estadual de cada unidade da federação. Mas nós não fazemos nenhuma gerência nos CUBs. O nosso objetivo é contribuir com as entidades que calculam o CUB. Então, o nosso objetivo é o quê? Colaborar. Dos aspectos operacionais, só relembrando que é calculado a partir do artigo 54 da Lei 4.591, que é o que determina que os Sinduscons, Sindicatos Estaduais da Indústria da Construção, que devem divulgar até o dia 5 de cada mês. Não é quinto dia útil, é dia 5. Até o dia 5 de cada mês, todo mundo tem que divulgar o CUB quem calcula. Isso é lei, tem que ser divulgado. Atualmente nós temos o sistema online, que é o cub.org.br, que calcula. O CUB está na pauta do dia, Cláudia Arcádio. Assim que finalizarmos o site do banco de dados, nós faremos uma versão mais atualizada, porque 2007 para cá já se passaram 5 anos e a tecnologia já avançou muito. Então nós precisamos estar se passando da hora mesmo da gente mexer, e para isso nós vamos fazer uma reunião com todos os 27 Sinduscons que fazem parte do site para estar estudando isso, para ser compartilhado essa atualização de modo a atender todo mundo, né? Bom, o sistema do site do CUB, para deixar bem claro, ele já é um facilitador do processo de cálculo, mas facilitar não significa jamais dispensar uma observação crítica e avaliação técnica do CUB. Não é colocar os números no site, sai o resultado do CUB e não precisa fazer mais nada. Você, se calculou em CUB, sabe que não assim não funciona. Aqui, gente, só o porquê que a gente... É algum dos motivos que ano a ano nós fazemos questão de vir aqui e mostrar os motivos da nossa preocupação. Nós estamos em casa só com todo mundo que calcula o CUB. Só para vocês verem, isso aqui não estamos identificando qual entidade que calculou, mas é a mesma entidade. Aqui um comparativo de janeiro a abril, por exemplo. Aqui, a chapa de compensado resinado. Em janeiro aumentou 12, em fevereiro variou 0, em março 0, em abril 0, em maio aumentou 25%. A areia caiu 2 em janeiro, caiu 18 em fevereiro,
seja, gente, em um mês, a variação que teve de um item que tem um peso grande na composição do CUB foi 136%. Outra, a porta interna semioca para pintura, 0,092, aqui aumentou 14 no mês, no outro mês ele caiu 12. Variações nos preços ocorrem, sim, isso é uma questão natural, pode ter acontecido a empresa, por exemplo, mas para dar um reflexo nesse tem que ter uma queda em conjunto, os aumentos também em conjunto, isso o público reflete, esse é o objetivo do público. Agora fica difícil de explicar como no mês cai 36% e num país onde a meta inflacionária é 4,50%, 4,5%, item que aumenta 136% em um mês. Fica muito difícil de explicar. Me dá só para assim, para dar uma pequena. Às vezes acontece algumas variações, até acima daquilo que a gente considera suave. Por quê? Por exemplo, a nossa região tem 120 e poucos municípios. Tem cidades que são próximas, por exemplo, da Lavra de Areia. Em determinado mês, essas empresas dessas cidades vão fazer a pesquisa. Então, às vezes, dá vamos dizer assim, essas distorções e a gente tem que tentar. Mas eu tenho certeza que elas não são dessa proporção. Não, jamais. E isso acontece, Cláudio, sim, nós sabemos disso, porque eu sempre falo para quem liga e pergunta para a gente, variações, preços estáveis, pode acontecer, só que você tem que estar certo que aquilo ali está acontecendo. Aquilo ali está refletindo